Convidaria, então, o general Alain, que é chefe do Centro de Defesa Cibernética. Por gentileza, general, peço uma salva de palmas. Convido o Ângelo Coelho, que é diretor de Segurança Cibernética da Oi. Peço uma salva de palmas para o Ângelo também. O Sérgio Paulo já está aqui conosco. Convido também para voltar ao palco o Gassan Dreibi, do diretor de Assuntos de Cyber para a América Latina. Convido a Christine Hoppers, do CERT-BR e do NIC-BR. Christine, por gentileza, peço uma salva de palmas para ela. Convidaria também o senhor Rui César Ramos, que é assessor da presidência do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, o ITI. Cadê o... Está ali, obrigado, Rui. Convido o Edgar Serrano, que é presidente da Contic, da FENAINFO. Edgar, também peço uma salva de palmas. Afonso Coelho, que é sócio-diretor de Cybersecurity da KPMG. E, por fim, mas não por último, Carlos Lauria, diretor de Relações Institucionais da Huawei. Peço, por gentileza, Lauria, que venha ao palco. Agora eu só tenho que contar certinho se tem lugar para eu sentar aqui, eu só vou ter que ficar de pé. Não, mas acho que dá para eu me acomodar junto com vocês. Então, por gentileza, fiquem à vontade, acomodem-se. Perfeito, deu certo. Bom, bem-vindos. A gente tem algum tempo aí para o debate. É uma mesa extensa, por isso que a gente vai tentar dar um pouco mais de dinâmica aqui nas perguntas e respostas. E eu começo imediatamente já com o general Alain, para que ele fale um pouco sobre de que maneira que o Brasil está preparando a sua defesa cibernética e quão grave é o problema. Eu acho que já pode entrar, inclusive, no objeto aqui da discussão e dar uma dimensão da gravidade e da complexidade do problema de segurança cibernética que a gente tem. Por gentileza, general. Muito obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite para estarmos aqui participando desse evento, painel Telebrasil. Para o Comando de Defesa Cibernética, é um prazer ter contato com esse setor e estreitar cada vez mais essa relação que, como eu vou apresentar daqui a pouco, nós vamos ver que, para nós, isso é muito caro. A defesa cibernética, o país percebeu essa ameaça cibernética como uma ameaça à segurança nacional lá em 2008, com a nossa Estratégia Nacional de Defesa, e isso posicionou o país também numa vanguarda na percepção dessa ameaça, quando todos os países estavam começando a pensar isso. E, no âmbito da defesa, nós caminhamos, nesses últimos anos, 11 anos, a partir da interpretação da estratégia, implementação de ações concretas, nós podemos dizer que demos passos já decisivos aí nessa área. Eu estive agora recentemente num evento da Junta Interamericana de Defesa e compartilhando com diversos países sobre o que nós estamos fazendo aqui no Brasil, e nos deixa bastante orgulhosos de ver que o que fizemos nesses últimos 10 anos aqui nos colocou numa posição assimétrica até em relação aos nossos vizinhos aqui em todo o hemisfério. O que eu vou apresentar aqui agora para os senhores, só os Estados Unidos estão fazendo, e nós já estamos dando os primeiros passos aqui no país para integrar os diversos setores. Essa figura ela mostra um pouco a inserção nossa, do Comando de Defesa Cibernética, nesse contexto maior, que é a segurança cibernética, que o general Oliveira Freitas apresentou aqui para a gente, que é um espaço do GSI, de fazer toda essa coordenação em nível nacional, mas a defesa cibernética ela se insere nesse contexto. Então, nós estamos posicionados nesse nível estratégico, nível do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, atuando, levando essa capacidade para o nível operacional e tático, que isso é muito importante. Então, ver como nós podemos atuar sobre sistemas de informação de interesse, como podemos proteger os nossos sistemas de informação de defesa. A figura que ela não apresenta, mas tem um detalhe muito importante, que é a interação desses dois níveis, do nível da defesa cibernética com a segurança cibernética, no que se refere às infraestruturas críticas do país. Porque a infraestrutura em situação de normalidade, ela é acompanhada, toda essa preocupação de segurança por parte do GSI, mas é uma preocupação constante da defesa, porque isso pode evoluir para uma situação de um assunto de defesa nacional, como nós temos vários exemplos recentes aí acontecendo em diversas partes do mundo. E como o Comando de Defesa Cibernética colabora com o GSI, com a segurança cibernética do país,
nesse contexto. Podemos passar o próximo slide. Nós estamos organizando, já desde o ano passado, o exercício que é chamado de Guardião Cibernético. Nós começamos ano passado fazendo com 2 setores estratégicos, que foi o setor nuclear e o setor financeiro. Foi um evento bastante sucesso, e esse ano nós estamos fazendo com o setor de energia e com o setor de telecomunicações. Se puder passar o próximo slide. Aí estão as organizações que participam conosco desse esforço. Qual é a ideia desse exercício? A partir de um cenário de crise, onde nós temos um problema efetivo de segurança cibernética acontecendo em diversos setores, né, esses setores que são estratégicos para nós, e eu foco aqui especificamente no setor de telecomunicações, né, onde nós estamos agora nesse painel. Olhando para ali, para aqueles atores, nós vemos que boa parte do setor está representada, obviamente não esgota. A cada ano a intenção é que a gente traga mais organizações para participar desse evento, e a ideia é explorar um cenário de crise no setor para que as organizações discutam como reagir a esse cenário de crise. Os eventos, os incidentes que são trabalhados no exercício, o próprio setor propõe. Então, nesse contexto do painel aqui, onde nós estamos falando de proteção de dados, né, os desafios que o setor está enfrentando, seria muito interessante levar isso como o cenário de crise que vai ser trabalhado, para que as equipes possam discutir a melhor solução para o problema, levar isso para a discussão, para o nosso exercício Guardião Cibernético. Interessante que aqui participam os diretores, participa o pessoal de TI, de segurança, participa o pessoal jurídico e participa também o pessoal da comunicação social, né? Como que aquele incidente impactou o negócio, como eu vou comunicar isso ao cliente, qual a solução. Então, é um grande exercício de gestão de crise que nós nos esforçamos para proporcionar para todos esses setores, e eu acho que é a forma de colaborar, né, para melhorar a segurança cibernética dessas nossas organizações. Então, eu estimulo a todos a conhecer esse exercício, e também aqueles que ainda não participam conosco, nas próximas edições, possam também trazer experiência, porque nós temos empresas aí que estão presentes em diversos locais do mundo, onde esses exercícios já estão sendo feitos, e essas experiências enriquecem. Nós estamos buscando esses benchmarks fora, né, de países que já estão realizando esse tipo de exercício, para melhorar cada vez mais o nosso exercício, mas, por parte das empresas também, essas experiências podem ser trazidas para a gente inserir no exercício. Então, como introdução, a nossa discussão é como a defesa está trabalhando em grande sintonia com o GSI para proporcionar esses eventos. Eu te faço uma pergunta, general, já emendando na tua apresentação, entender, dentro daquilo que eu havia colocado, quão grave é essa ameaça. Eu te pergunto se essa estratégia ela funciona simplesmente para defender os serviços e as infraestruturas de Estado, ou se, eventualmente, se o Brasil for alvo de algum ataque a uma empresa ou um ataque massivo a cidadãos, essa estrutura também atuaria? Atuaria. Nós trabalhamos num cenário de crise que se desenvolve, começamos numa situação de normalidade, e depois o cenário de crise ele é criado para estimular esses incidentes. Então, isso tudo é idealizado. E o exercício do ano passado, ele gerou um plano nacional, ou uma proposta de um plano nacional de tratamento de incidentes, que o GSI está trabalhando isso, de forma que a gente possa reagir a qualquer evento desse que aconteça, mesmo em situação de normalidade, mas conhecendo os referentes em nível nacional, de onde nós poderíamos obter um apoio, uma ajuda, com quem nós deveríamos compartilhar aquela informação relacionada àquele incidente. Então, não é algo somente para um cenário de crise, de defesa, de guerra, onde estariam envolvidos os nossos setores estratégicos. Não, é um apoio a que as organizações se estruturem para
responder ao que está acontecendo hoje nas suas infraestruturas. Já tivemos algum caso relevante assim que vocês tiveram que atuar ou, por enquanto, do planejamento? Nesses contextos de crise, não. Ainda mas não. nós temos, obviamente, os problemas de segurança, eles acontecem diariamente. Se nós formos olhar para o setor financeiro, por exemplo, obviamente que o setor está gerenciando esses casos diariamente e estão melhorando a sua capacidade de reagir a esses incidentes cibernéticos. Ângelo, eu jogo a pergunta para você. Eu acho que valeria a pena a gente ouvir um pouco o testemunho de uma operadora que está envolvida com essa cooperação, né, vamos dizer assim. Qual é o grau de criticidade que esse assunto tem hoje dentro da empresa, dentro da corporação, dentro do setor de telecomunicações, e qual é o nível de vulnerabilidade que a gente tem que ter em mente para tomar as medidas necessárias? Bom dia. Em primeiro lugar, parabéns, é um belo trabalho. Eu estava conversando com a Cristine antes de entrar aqui e falei assim, não tenho certeza, é a primeira iniciativa que estão todas as empresas privadas, está o governo, num caminho e na mesma direção. Realmente é diferente para a gente reagir a qualquer ameaça. E é um assunto de alta relevância. Hoje já é de conhecimento do presidente da Oi. Eu até peguei um pouco do teu material que já foi apresentado, apresentamos para o doutor Eurico, que é o nosso presidente, e assim, como é que a Oi está comprometida com a sociedade, com o governo e com o nosso cliente? Tem uma curiosidade muito grande, esse grande compromisso. Eu tenho 17 anos de Oi, estou quase ficando maior de idade na Oi, mas o que é interessante disso? Apesar de estar na segurança da informação, eu tive muitos anos na área financeira. Então, isso me deu uma autonomia maior e soberana para tomar as decisões de tudo que era tecnologia que era comprada. E aí, nos 2 últimos anos, eu fui como diretor de segurança para baixo da vice-presidência de TI. E aí, no último ano, eu recebi um desafio curioso para mim, que tinha um orgulho muito grande de estar no departamento financeiro. Era assumir a TI toda. E eu aceitei esse desafio, mas quando eu aceitei, aí eu tenho uma turma de meninos que eu falo que são hackers do bem, é um time de ethical hacker, que eu trato com leite e biscoito embaixo da porta. E esses meninos falaram assim para mim, lascou, viramos TI. O que virou TI e segurança perde prioridade. Eu falei, não é viramos TI, a segurança assumiu a TI. Então, acho que o maior compromisso que a Oi pôde demonstrar para todo o mercado é o diretor de segurança assumir todo o segmento tecnológico. Então, hoje, toda a parte de ESP, BSS, OSS, BI, está tudo comigo. Então, meu mindset, o mindset da Oi, tecnológico, é um mindset de proteção. E o que a gente tem feito para mudar esse mindset? Vão ter N Anacries pela frente. N. Há 2 anos atrás foi só um. Eu lembro que foi no Dia das Mães, véspera do Dia das Mães, eu tive a felicidade de poder manter a Oi no ar. Algumas empresas não tiveram o mesmo sucesso. Um pouco de sorte, tenho certeza. Não é demagogia, o cara de segurança tem que ter um pouco de sorte. Esse negócio de trabalhar duro é verdade também, mas a sorte é uma coisa importante, porque quando tem um ataque muito forte, a gente sabe que o problema é muito maior do que uma pessoa de segurança possa segurar. Mas eu mudei o mindset na compra. E aí eu tenho aqui representantes da Cisco, da Huawei, que trabalham diretamente comigo, e que a gente mudou o mindset de comprar. Eu compro serviço, eu compro hardware e eu compro software, com guideline que eu determinei que tem que ser o mínimo necessário para trabalhar dentro da companhia. Então, está dentro hoje de um projeto desse, que a gente possa multiplicar o que a gente fez dentro da companhia, com os demais colegas e com o governo, de uma forma geral, e o Exército, que está representando isso muito bem,
eu acho que a maior resposta que a companhia tem para o mercado. Duas perguntas já emendando na tua fala, mas que eu acho que seria interessante a gente abordar, porque depois eu vou trazer isso para o restante do painel. Primeiro, com relação, você falou, a compra de equipamentos, como é que tem sido o processo de certificação de segurança desses equipamentos? E segundo, eu acho que no setor de telecomunicações a gente está falando também de infraestrutura física, né? No Rio, por exemplo, a gente sabe que bueiro explode, né? De vez em quando explode um bueiro lá, sai voando uma tampa. Dependendo do bueiro que explodir, se tiver uma infraestrutura de fibra ótica passando lá, você apaga o Brasil, né? Ou pelo menos uma parte do Rio de Janeiro, né? E isso é um problema, né? A rede está exposta. Então, de que maneira que essa proteção está sendo encaminhada, não só por vocês, pelas empresas, aí você pode falar genericamente, sem citar uma empresa específica, mas, enfim, como você está no grupo de trabalho, falando meio pelo setor aqui. A questão da compra o maior desafio era comprar certo, porque eu não sei se tem alguma senhora ou senhor aqui que seja da área de segurança da informação e sabe que implementar um padrão de segurança numa tecnologia que não suporta um padrão é o maior desafio. Aí o incompetente é o cara da segurança da informação. Então, o principal mindset foi, olha, eu só compro se eu conseguir colocar aquele padrão de segurança necessário para me reagir a qualquer ameaça. Isso está lá em suprimentos, está no diretor de compras. Isso não é mais uma responsabilidade minha. Eu tive sim... Mas está especificado, e você disse o que pode e o que não pode comprar. O que não pode. Eu tive boas brigas com meus parceiros, principalmente os internacionais, porque quando a avaliação é feita por uma área jurídica e não é tecnológica. Então, esse foi um desafio que eu venho até hoje, em cada fornecedor novo, em cada renovação de contrato, eu tenho um desgaste muito grande para convencer, até que, no final, a gente consegue assinar o contrato em cima de parâmetros que a gente exige. Ou seja, tem responsabilização para quem está vendendo para a gente. A Huawei, que é um grande parceiro da gente hoje, tem sido um grande parceiro hoje para trabalhar com a gente nessas tecnologias. A Cisco, eu estou trabalhando muito forte com a Cisco na parte de segurança. Na época do WannaCry, me ajudou muito a resolver, mas sempre dentro dos padrões. Você me vende, desde que esteja dentro do meu padrão. E falando de segurança física, como você chamou, a maior representação que a gente tem são os grandes eventos. Eu diria que 80% a 85% dos grandes eventos que foram sediados no país foram orquestrados pela Oi. E eu tive a felicidade de ser o chefe de segurança desde a Rio 2020 até o último agora, que foi o Rio 2C, e o próximo que a gente está fazendo agora é a Game XP. Então, hoje, eu tenho um comitê de segurança que é sediado por mim, eu tenho um setor de gestão de continuidade do negócio, que é da companhia, mas eu criei gestão de continuidade de negócio tecnológico. Então, eu tenho uma área, eu tenho uma gerência que é responsável pela continuidade das minhas infraestruturas voltadas para a segurança. Também foi algo que a gente fez porque a gente sentiu que gestão de continuidade estava muito voltado para o negócio e não para as infraestruturas. Então, quer dizer, tem que ter essa tensão mesmo, né? A gente, ainda ficando um pouco nesse assunto do cyber security macro, para depois migrar para a proteção de dados, que é quando começa a chegar mais perto do cidadão e das empresas, eu queria ouvir um pouco a Cristine sobre de que maneira que o NIC tem atuado nisso e quão relevante é essa pauta hoje dentro do trabalho que vocês têm desenvolvido de governança e de elaboração das diretrizes, das guidelines nessa área. Obrigada, Samuel. Obrigada a todos aqui. Obrigada pelo convite. Eu acho que assim tem muita coisa que foi dita essa semana que é muito interessante, né? A gente está comentando, a gente tem que sair das tecnologias do século XIX, a gente está no século XXI, a gente tem que evoluir. E eu acho que uma das coisas que está faltando um pouco evoluir, sair do pensamento do século XIX e XXI é segurança. Então, assim, por exemplo, é muito complicado a gente falar em certificação de segurança, né? Porque ela é uma palavra muito carregada, né? A gente tinha que falar em requisitos mínimos de segurança. A gente tem que falar em software seguro, né? Então, nessa hora, eu vejo muito importante a gente ter a Brascom aqui, porque o elefante na sala é segurança de software, né? Você pensar que toda aquela IoT que está aí é software.
A gente vai mover para uma indústria que tudo que está rodando é software e que o importante é atualizar rápido, é você ter uma maneira de ele rapidamente se modificar. E a certificação tradicional, ela basicamente estaciona, né? Ela diz que aquilo, nessa encarnação aqui, está ok, e na próxima encarnação eu penso o que eu vou fazer. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que pensar, e essa tem sido uma linha muito grande que a gente tem trabalhado no NIC, né? Não só nas iniciativas mais atuais, mas como desde o início, né? A área de segurança já foi uma prioridade do Comitê Gestor em 1997, quando foi criado o CERT-BR, que é como que a gente tem boas práticas que vão além do compliance, né? Porque o compliance ele é uma tábua muito rasa, né? E realmente eu acho que é muito preocupante quando a gente vê aqueles dados que você apresentou, todos os data leaks, todos os comprometimentos que a gente teve, todas aquelas organizações seguiam o compliance, né? O checklist estava seguido. O checklist não é mais suficiente. E o checklist ele pode te amarrar no passado. Então, eu acho que a gente tem que entender também que a segurança se faz nas pontas, né? A segurança ela está lá no celular do cidadão, ela está lá no roteador de banda larga, ela vai estar no dispositivo da indústria 4.0 e vai estar no IoT. E, nas redes, essa ponta são os roteadores, são os modems que estão na casa do usuário, e aí eu acho que essa atuação como a da Oi, por exemplo, de dizer eu tenho que mudar o requisito de compra, né? Eu tenho que mudar tudo isso. Então, hoje, a gente tem lá no NIC trabalhado junto com a Sindtele Brasil, né? E mais do que o NIC, é lembrar que é o Comitê Gestor da Internet, que tem hoje 2 conselheiros que estão tocando esse programa, né? Que é o Eduardo Levi, aqui, que é o presidente da Sindtele Brasil, o Eduardo Parajo, o presidente da Abranet. Eles estão politicamente tocando que é aquele programa por uma internet mais segura, que é exatamente, olha, todo mundo tem que fazer um pedaço. E esse pedaço ele tem que ser consertado, tem que estar de acordo com padrões internacionais, né? A internet não é aqui, não é ali no vizinho. Então, a gente tem feito no NIC um trabalho grande de influenciar padrões globais e boas práticas. A gente acabou de lançar, 2 semanas atrás, uma boa prática que foi capitaneada pela nossa equipe do NIC, a gente foi editor, que é de requisitos mínimos para CPS, para modems e roteadores. Ele está sendo traduzido para japonês, coreano, francês, alemão. Já tem a versão em inglês publicada, a gente vai publicar em português, e que é exatamente a gente trabalhar com requisitos mínimos para dispositivos, para as operadoras. E a gente pensar que hoje no Brasil a gente tem 6.000 ISPs, 6.000 sistemas autônomos. Nem todos têm um poder de compra como uma grande operadora, mas todos têm que ter um fabricante que disponibilize patches, que deixe fazer atualizações. E esse é o problema dos carros conectados também. Eu acho que a gente tem que pensar nessa indústria aí. E eu acho que tem um elemento, fazendo um link entre a tua fala agora e o que o Gassan trouxe durante a apresentação dele, que é essa questão da democratização da informação sobre cibersegurança, né? Como é que você faz com que a dona Maria saiba o cuidado que ela tem que tomar no modem que ela vai botar em casa, no roteador que ela vai botar em casa, no celular que ela vai comprar? Né? Nesse ponto, até fazendo um pouco também de propaganda, a gente tem um outro portal que é o internetsegura.br, que ele tem links para todas as iniciativas de segurança que a gente conhece. Então, tem a Unicef, Unesco, SaferNet, outros, mas a gente tem material para crianças, que está sendo um trabalho muito interessante com escolas, com grupos de escoteiro, com inclusão digital. A gente tem material para adolescentes, tem material para pessoal de 60+, tem pessoal técnico. E hoje, quer dizer, o NIC não tem como ir em todo o Brasil e atingir os milhões de brasileiros, mas todo esse material é gratuito, é Creative Commons, pode ser replicado. A gente está fazendo parcerias com grandes empresas. Por exemplo, a gente teve uma parceria com a Microsoft, que fez impressão em larga escala e levava para escolas. A gente acabou de fazer uma leva de treinamento de educadores da Prefeitura de São Paulo, porque eu acho que a gente tem que começar a levar essa informação para lá. Só que são as pessoas mais próximas do cidadão que eu acho que são aquelas que conseguem levar a mensagem. Então, a gente hoje está muito preocupado em ter novos materiais, mas a gente precisa ter todo mundo fazendo. Quer dizer, a gente no NIC não tem braço para ir de casa em casa, escola em escola, mas a gente tem conhecimento para fazer um material que possa ser aproveitado por todo mundo, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho aí, né, sempre pautado muito também pelo que vem do Conselho e do Pleno do Comitê Gestor, né, que traz as demandas de vários setores
e a gente vai vendo o que tem sido as aflições, né? Por exemplo, o material de crianças era uma demanda enorme e está tendo uma ótima aceitação, né? De aculturar elas de que tem malware, de que tem spyware, de que ela tem que chamar o pai e o professor se ela achar que tem um problema. Quer dizer, falar um pouco também para ela entender o que a gente que vem de tecnologia põe um antivírus, né? Não adianta nada ter o antivírus, ele olha para aquilo, continua, né? Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, um trabalho que a gente tem que ir, tem que conversar, tem que aculturar, mas tem os resultados muito gratificantes. Gassan, você deu o nome do problema, mas você não deu a solução. Como é que se faz essa democratização da informação de cibersegurança? Na verdade, acho que um ponto é a educação, é a comunicação ativa, e isso é possível fazer desde o ambiente educacional, alguns portais, mas eu também acredito que o setor de telecomunicações pode promover essa democratização, oferecendo a conectividade básica, já com a segurança embarcada, transparente para o usuário final. Então, muita coisa, a Oi faz muito isso, a gente já trabalha isso há algum tempo, quando você provê a conectividade ao cidadão, alguma coisa ali já te protege, mesmo que você não tenha percepção dela. Acho que os próprios sistemas operacionais estão tomando cuidado de colocar mais restrições e... Sem dúvida. Quando eu falei do ser digital, o que os sistemas operacionais vêm fazendo é as autenticações de 2 fatores, né? Que a gente você tem que pôr 2 senhas, a não aceitar um padrão básico de acesso, de credenciais. Então, assim, o sistema operacional, sim, mas também o perfil de tráfego que você gera, que sai da sua máquina, alguma coisa está sendo analisado, sendo escutado, e esse alerta pode ser dado. Então, se alguém vê algo fora do normal, a operadora é o primeiro ponto a saber dessa mudança rápida, de mudança de perfil de tráfego, e pode te alertar. Um aspecto que foi colocado pela apresentação do general Oliveira Freitas foi a questão da cooperação internacional. Eu acho que essa é uma palavra-chave e é uma palavra complexa no momento que o mundo vive hoje, né? É um momento que a gente tem tensionamentos políticos de várias naturezas, a gente tem, enfim, disputas econômicas, disputas comerciais de várias naturezas acontecendo, e eu pergunto qual é o espaço que se tem hoje para essa cooperação, entendendo que cada país também tem a sua soberania, tem os seus interesses, tem o seu peso econômico. Obviamente, o Lauria, que está aqui do meu lado, vai ser um dos candidatos a responder isso. Acho que não está sendo fácil trabalhar na Nokia, na Huawei nos últimos dias. Acho que até no almoço de família o pessoal está perguntando desse assunto, né? Mas, enfim, eu acho que hoje é a empresa que está na berlinda nessa discussão, né, por uma questão de uma disputa aí, internacional. Eu te pergunto como que vocês tem respondido a essa demanda, e aí acho que a gente voltaria também para o governo, trocar para um que acho que a bateria está mais estável aqui. Eu voltaria para o governo também para saber qual é o espaço que o governo brasileiro vê hoje nessa cooperação internacional. Mas começando contigo, Lauria, por favor. Bom dia a todos, boa tarde, eu acho, né? No momento, eu estou mais preocupado de manter o pessoal para não ir para o almoço do que com cybersecurity. Né? Não se preocupe, não se preocupe. Vamos tentando, né? Em primeiro lugar, a gente trabalhar na Huawei nesse período está sendo muito, muito gratificante, por vários motivos, né? Todo mundo conhece a história da mulher do César, né? Que não basta ser honesta, tem que parecer honesta. A Huawei é uma empresa que sempre foi um alvo, né? E, felizmente, há muitos anos ela se prepara para que não seja um alvo, que pode até ser um alvo, mas não vai ser abatido. Então, a Huawei, quando, em 1999 ainda, ela já tinha implementado internamente diretrizes e uma organização interna voltada para essa questão de cybersecurity. Quando você lança um aparelho como o P30 Pro, aqui, que a gente lançou semana passada aqui no Brasil, super avançado e tudo, as pessoas, a câmera é legal, tudo é legal, mas e a segurança, né? É uma coisa que aparece muito. E nos almoços de família, como você falou, a gente recebe esse tipo de cobrança, né? E aí, como é que fica? Mas a gente tem que lembrar que a Huawei não é só celular, né? É o segundo maior fabricante do mundo, mas ela tem a disputa está aí, na verdade, né? Está na infraestrutura por trás de tudo isso, né? A conectividade. Então,
Nós temos metade da rede celular no Brasil é da Huawei. Os equipamentos da Huawei cobrem 95% da população brasileira. E eu posso dizer com muito orgulho que a gente não precisa mudar praticamente nada para continuar tendo a confiança dos governos. A gente tem, desde o início, do design de produtos e serviços e, principalmente, como já foi falado aqui algumas vezes, cooperação. A gente tem que entender o que os governos entendem, atender às regulações do governo, colaborar na definição de políticas públicas. A gente olha para o lado dos clientes, os clientes têm as suas necessidades, os clientes têm necessidades que eles nem sabem que têm, a gente tem que ter essa capacidade de entender isso e mostrar para ele a necessidade, como já se falou do antivírus, de mostrar para as crianças, para as outras pessoas como isso tudo é feito. Então, a grande facilidade que eu vejo para a Huawei é que, como ela já se preocupa com isso há tanto tempo, ela não tem muito o que mudar, porque a gente sente que está no caminho certo e a gente sabe que não há um impedimento que vai fazer com que a Huawei precise mudar de rumo ou de alguma coisa, porque nós estamos no rumo certo há muitos anos. Mas, de qualquer maneira, o posicionamento da empresa e a defesa da empresa e até a credibilidade do que a empresa diz passa muito pela relação internacional que cada um dos países tem com a China, né, com a sede da Huawei, vamos dizer assim. E isso, em alguns contextos, até no contexto brasileiro, no começo do ano, havia uma certa dúvida sobre qual seria o alinhamento do Brasil, seria mais alinhado com os americanos ou com os chineses, enfim, como que a coisa caminharia. Parece que agora a gente tem um presidente que é alinhado com um lado e o vice-presidente que está mais conversando com o outro, enfim, né? Está equilibrado o jogo, mas eu te pergunto se isso atrapalha. Na verdade, eu acho que até fortalece a empresa, porque a gente tem condições de, por exemplo, num fórum como esse, que tem, inclusive, que parabenizar a Telebrasil, do qual sou conselheiro, mas tem que parabenizar porque se torna cada vez mais forte como o fórum de TICs no Brasil. Nós recebemos aqui apoio de todas as áreas de clientes, recebemos aqui no palco clientes dando testemunho sobre a qualidade dos produtos da Huawei, pessoas do governo. Nós temos diálogo com todos os níveis de governo. Tivemos semana passada com o vice-presidente Mourão, tivemos todos os níveis, já tivemos na GSI, junto com o general Alain, com o tenente-coronel Garcia, e todos sempre deram todo o apoio do governo à Huawei, explicando que, no momento, não tem nenhuma questão específica com a Huawei, é uma questão de comércio entre países e, assim, eu não sou diplomata, eu sou um executivo da empresa, eu não vou discutir questão política entre países, mas com relação ao principal, que é a confiança dos clientes, a confiança do governo, nós estamos tranquilos. General, eu pergunto se nesse jogo de cooperação internacional o pessoal colabora mesmo ou fica escondendo o jogo, porque acho que cada país tem um interesse específico nisso, né? Como é que tem sido para vocês? Esse é o problema. Cooperação internacional é uma expressão muito bonita, né? Como sair do discurso para a prática. Então, os governos, né, no sistema internacional têm trocado muita informação para o combate ao crime cibernético. Isso é uma realidade, é um aspecto de cooperação internacional que está em execução e funciona. E esse combate ao crime cibernético, sem a cooperação internacional, fica praticamente inviabilizado, né, em virtude da inexistência aí de fronteiras para esse tipo de ilícito. Esse é um ponto claro. Agora, como partir do discurso à prática nas outras áreas de cooperação internacional? E o que o mundo está fazendo? As organizações estão fazendo, quem lida com o tema de segurança e defesa cibernética. O primeiro ponto é compartilhamento de informação. Então, mas também era muito bonito isso. Temos que compartilhar informação, Como sair para a prática, né? Então, hoje, nós já temos plataformas que são abertas, né, que os diversos organismos que tratam o incidente e analisam malware, trabalham com indicadores de comprometimento, lidam com esse assunto diariamente, compartilham esse tipo de informação. São plataformas gratuitas, né, livres,
que não precisa haver nenhum investimento de recurso financeiro para isso, basta capacitar, treinar o seu pessoal, e isso nós estamos propondo no exercício também. Então, todas as organizações que vão participar conosco, já trocar, compartilhar informação usando a plataforma MISP, né, que é a Malware Information Sharing Platform, que está sendo muito utilizada no mundo inteiro, integra vários CERTs no mundo inteiro, ou seja, são especialistas que tratam incidentes trocando informação. Então, é uma forma. A outra modalidade é conseguir trocar experiência na parte de treinamento. E o último ponto, o último tripé dessa cooperação é a execução de exercícios. Esses exercícios são, vamos dizer, seria a estratégia mais fácil de se fazer para trazer diferentes atores para o mesmo contexto, trocar experiências, boas práticas de como a organização está solucionando determinado problema. Isso a gente vê dentro de cada setor. Interessante que a dinâmica ela é feita dentro de cada setor, porque cada setor é um mundo específico, tem as ameaças específicas, tem os seus problemas específicos. Então, essa é a grande estratégia que está sendo usada, trabalhar esses 3 pontos, né, para realmente viabilizar essa cooperação na área de segurança e defesa cibernética. Perfeito. Eu queria passar agora, mudando rapidamente de assunto, mas ficando, obviamente, no tema, no macro tema dados digitais, né? Agora a gente sai da questão da cibersegurança e vai efetivamente para a proteção de dados. E eu coloco a pergunta para o Rui, do Instituto de Tecnologia da Informação, do ITI. A gente teve ontem as apresentações ao longo do dia, inclusive do secretário especial Paulo Webel, do Ministério da Economia, trazendo o esforço gigantesco que o governo tem feito para digitalizar os seus serviços, o seu atendimento ao cidadão e a sua transformação digital, né? E eu pergunto até que ponto que o governo está preparado para garantir a segurança dos dados que ele está colocando ali e a segurança do acesso do cidadão a esses serviços, de que maneira que isso está sendo pensado e planejado dentro do governo. Ok. Boa tarde a todos. Agradecemos, em nome do ITI, o convite para participar do painel. Pois bem, a questão... O Brasil já tem hoje, né, já vai se completar aí 18 anos, uma infraestrutura de segurança, né, chamada ICP Brasil, que provê a identificação, a entrega de uma identidade digital para o cidadão. Né. É bem verdade que nesses últimos anos o foco foi sempre mais nas empresas, voltado às obrigações do fisco, a Receita Federal sempre à frente disso, mas ao longo desses últimos anos isso já tem se configurado em um novo cenário. Ou seja, a meta dessa gestão tem sido acompanhando essa questão da própria transformação digital que nós estamos vivenciando, a entrega da identidade digital para todo cidadão brasileiro. Tá? Mas aí não estou falando só do DNI, não estou falando do título eleitoral, eletrônico, eu estou falando de entregar para o cidadão um certificado digital. Por que isso e por que esse grande desafio? Porque acho que até foi citado aqui, né? Acho que pelo colega da Cisco, na parte de infraestrutura, eu acho que estamos razoavelmente bem, né? Ou seja, claro, temos esses ataques todos os dias, enfim. Mas o grande problema, né, é a ponta, né? O cidadão, ou técnico, ou funcionário, que por hoje não tem ainda uma identidade segura e confiável. Ainda estamos naquele conceito, naquela cultura de usar o login e senha, ou, quando muito, um duplo fator de autenticação com o celular. Mas isso não resolve. Por quê? Porque as credenciais estão no poder de terceiros. Ou está dentro do banco, ou está numa empresa pública, ou está numa rede social. Né? Não basta, como diz, dá um Google aí, a gente vai ver milhares de casos de roubo de identidade. Quantidade de serviço que você faz dando login com o Facebook, o que é um absurdo, né? Não, sem prejuízo do Facebook, eventualmente Google, mas enfim, é um absurdo. Sim, sim. Então, observe que a vulnerabilidade está na questão da identidade, do acesso à identidade do cidadão. Né? Ou seja um executivo da Cisco, para se passar por ele para acessar um sistema, ou mesmo prejudicá-lo dentro de um banco. Nós tivemos um caso recente, né, da ex-presidente, que foi encaminhada uma declaração de imposto de renda em nome dela. Então, assim, observem que a gente tem que estar muito atento a esses movimentos de envio de dados, de informações, de garantir
que quem está na outra ponta da internet, do outro lado da nuvem, é quem a gente imagina que seja. Ou seja, e aí vem na linha que você comentou e fez a provocação, e também na linha que a gente tem atuado ultimamente, na questão da transformação digital, nessa ação de entregar ao cidadão serviços ágeis, rápidos, pela internet. Só que eu só consigo entregar para esse cidadão numa relação 1 para 1, se eu souber quem está, que cidadão é esse, que esse CPF faz parte daquele cidadão que está relacionado na minha base. Por quê? Seja para conceder um benefício, para assinar um contrato de serviço. Eu até lanço o desafio, aqui estamos no evento de tela, eu não consigo contratar um serviço de telefonia, de celular com certificado digital, que é o meio mais seguro, porque eu já garanto que quem está do outro lado é aquele cidadão. Eu tenho que ainda apresentar minha identidade, um documento em papel, ser digitalizado, coisa que é muito facilmente fraudado. E, ou seja, eu tive casos há anos atrás, um problema com o operador, não vou citar o nome, enfim, não sei deselegante, mas abriram uma conta celular em meu nome. Foram lá no site, na loja online, cadastraram uma série de coisas, botaram o endereço lá e contrataram um plano no meu nome. Só para constar, tem uma força-tarefa da Anatel com as operadoras agora, justamente para abordar esse problema, e já tem um projeto encaminhado. Eu espero que a gente trate isso com o uso do certificado digital, ou seja, diferenciar aquele cidadão que já passou por um processo de identificação rigoroso. Observe que hoje a SCP Brasil colhe a biometria, faz uma série de verificações. Hoje a gente tem uma base biométrica própria, tem agora as tratativas com o TSE dentro desse projeto de transformação digital, de fazer também o batimento, ou seja, encaminhar para o TSE as biometrias que nós temos, e assim também fazer as verificações de praxe. Ou seja, queremos, sim, entregar para o cidadão uma identidade segura. O Brasil hoje é referência nisso. O ano passado, por exemplo, foi citado o caso da SCP Brasil no Congresso americano, porque lá eles tiveram um grande vazamento do National Security, né? E aí foi citado que no Brasil a gente tem o conceito das identidades dinâmicas, que é o conceito de certificado digital. Ou seja, eu posso revogar, eu posso ter prazo de validade, eu posso controlar, eu posso rastrear onde aquele cidadão está fazendo ações e tudo mais. Por que até hoje isso não foi massificado? Por que o cidadão comum não tem o certificado digital? Aliás, eu tive que tirar o meu esse ano, custa caro, também não é uma coisa exatamente barata, e você continua tendo que ir no cartório para reconhecer firma. Então, por que ainda não se massificou esse conceito, já que existe há 18 anos e já é uma plataforma estabelecida? Pois então, nós estamos já cerca de 3 anos para cá, focando em duas, porque primeiro o modelo da SCP Brasil é quase que uma parceria público-privada, né, um modelo, ou seja, o Estado regula, tem um comitê gestor e a iniciativa privada opera. Não há regulação de preço, então isso depende muito da demanda, né? O que nós temos feito nesses últimos tempos, e agora com maior ênfase com a nova gestão, é no sentido de popularizar o certificado digital. A parte de uso e facilidade, também provavelmente você não falou, mas a dificuldade, às vezes, tem que instalar o drive, é a leitora, é o token, tudo isso também a gente já contornou com certificado em nuvem. Hoje eu tenho um certificado no mobile, então eu posso fazer um contrato, abrir uma empresa, fazer uma série de operações com certificado no meu dispositivo móvel. O segundo foco que nós estamos atuando agora, mais recentemente, inclusive teremos uma reunião agora no dia 30 de maio, já na semana que vem, com uma série de reformulações normativas no sentido de dar mais flexibilidade operacional, mas sem se descuidar da segurança, para que os parceiros privados que operam esse sistema possam entregar um certificado a um custo menor. Então, se o certificado hoje ele é acima de 3 dígitos, as propostas já são abaixo de 2 dígitos, mas com prazo de validade de 3 anos, 5 anos, para levar essa comodidade. O grande foco do ITI nesse ano é certamente a massificação do certificado digital perante o cidadão, para que ele usufrua dos serviços públicos, para que o privado, né, uma telefônica, possa identificar o seu cliente e oferecer serviço seguramente, sem prejudicar uma situação de litígio no futuro. E o programa de identidade nacional que o governo está elaborando já vem associado ao certificado digital? Você tira a identidade já com o certificado ou não? Sim, essa é a proposta. Inclusive, coincidentemente, ontem tivemos uma reunião lá com a Secretaria do Paulo Webel, onde a gente está estabelecendo justamente a junção dos dois sistemas, do DNI
e do certificado digital. Observe que DNI é para autenticação, para identificar o cidadão, mas eu tenho sempre o outro problema, que é a manifestação de vontade, é a assinatura digital. Isso só é provido, é só oferecido por intermédio do certificado digital. Então, o grande desafio, né, esse é um projeto agora, já temos reunião já na semana, uma agenda bem pesada em relação disso, de entregar o DNI para o cidadão e, obviamente, dentro da circunstância, opcionalmente, ele optar pelo certificado digital. Afonso, eu passo a palavra para você agora com a seguinte pergunta. As empresas já estão preparadas para o ambiente de ter que cuidar, eu digo isso para empresas de telecomunicações especificamente, mas de uma maneira geral você pode comentar, para o ambiente de ter que tomar conta dos dados do cidadão conforme a legislação brasileira foi estabelecida e agora está sendo regulamentada? Olha, a pergunta é interessante. E eu acho que eu queria primeiro ressaltar muito bem o que o general estava citando e todos aqui, que é um papel de exercício. Você não é mais uma questão se você vai ter um dado vazado, se você vai ter algum problema, é quando e como você vai estar preparado para fazer isso. Então, as empresas estão buscando também se adequar, não só para estar adequado à legislação quanto ao dado do titular, como pessoa, se biometria é um dado sensível, como pode fazer, o que pode fazer, mas o que fazer e quando fazer. Você pega, por exemplo, todos nós aqui, quem tem a mesma senha para mais de uma mídia social ou mais de um e-mail? Quem é que trocou a senha nos últimos 12 meses? Quem já esqueceu a senha de alguma coisa, né? Porque está começando a ficar complicado já lembrar de tudo. Então, temos um princípio básico, e aí eu enalteço, sem dúvida nenhuma, a questão de estar educando a todos e colocando informação de forma que todos podem alcançar isso e entender que não é apenas uma obrigação das pessoas para atender uma legislação, para atender uma obrigatoriedade da companhia, é usar isso para si mesmo. Então, quando nós atuamos com as empresas e conversamos do processo de segurança de informação, é trazer primeiro o benefício para nós como pessoas, depois a organização e não menos por último. Tem sido um diferencial que o setor de telecomunicações tem procurado trazer, inclusive com relação às empresas de internet, que é o diferencial de não utilizar esses dados sem autorização do próprio consumidor, do próprio cidadão, né? Mas, por outro lado, isso aí exige uma cultura de tratamento de dados, exige um preparo interno das empresas. Vocês têm ajudado algumas empresas a se preparar para esse cenário, né? O que você tem visto? Eu diria que já temos projetos em execução com empresas de telecomunicação. Um dos desafios é a mudança, né? A mudança que a gente tem cultural no país. Você vai ter que ter o consentimento explícito do que você vai usar e fazer com aquele dado. E isso não é só para telecomunicações, são para os outros. Aí vamos à questão de tecnologia embargada em automóveis. Hoje, um automóvel sai de uma montadora não conectado, mas com mais de 100 sensores. E quando tiver interconectado, como você vai fazer as ligações? Então, assim, o papel da empresa de telecomunicação, dos provedores de aplicações, de soluções, dos security officers, é muito maior em telecomunicação que apenas o seu nicho. É a integração com os outros nichos e as diversas regulamentações. Então, é um desafio muito grande o dado do titular. Edgar Serrano e Sérgio Paulo, vocês dois são os dois representantes, vamos dizer assim, de todo o setor, né? Vamos colocar assim, por conta da amplitude das associações, no caso da CONTIC, da Confederação. A gente não teve o deputado Orlando Silva aqui, justamente porque está sendo votada a regulamentação agora da Lei de Proteção de Dados, na medida provisória, que traz, inclusive, a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados. A minha pergunta para vocês é se os setores que vocês representam estão confortáveis com a legislação brasileira que fez ou com a legislação brasileira estabelecida para a proteção de dados, com o caminho que a regulamentação adotou e qual é o risco de uma nova agência ou de uma autoridade de proteção de dados não se tornar mais um elemento de carga regulatória que onera o setor de TIC, o setor de telecomunicações, já sobremaneira hoje e agora com mais uma autoridade. Qual que é o risco que a gente corre e como evitar esse risco?
Pode começar, Edgar, por favor. Bem, muito obrigado. A CONTIC, que é a Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação, compostas pelas 3 federações, como tu disseste, representa as empresas de telecomunicações, infraestrutura e informática. Temos o propósito de permitir e proporcionar que o Brasil seja um país digital. E justamente a gente fica, assim, considerando isso uma questão até perplexa, que a Lei de Proteção de Dados, ela avançou, ela já é uma realidade, estão votando, daqui a pouco até já foi votada e a gente ainda não sabe, mas as 2 asas que iam permitir que o Brasil alçasse voo a um Brasil digital, que é a questão de infraestrutura e tecnologia, que seria representada pelo PLC 79, ainda estamos discutindo, e a outra asa, que formando então a possibilidade do Brasil alçar, que é a formação de mão de obra, para este novo Brasil digital, nós ainda não temos. Então, é uma preocupação, sim, porque se a gente ainda não tem toda essa outra parte, é natural que a lei, quando ela entra porque o Brasil precisa acompanhar o resto do mundo, essa é a questão, essa é a verdade, e nos deixa preocupado. Eu estava numa das palestras de uma das empresas que é uma empresa europeia, que participa, tem operações no Brasil, disse: eu iniciei minhas operações em 98, estou há 20 anos me preparando na Europa. Terei 18 meses para fazer isso no Brasil. Acho que vou conseguir, mas ainda assim terei gaps. Então, e aí, imagino as empresas nacionais que vão ter agora, a partir deste instante, alguns meses para se adequar. É uma preocupação bastante grande, com certeza. De todos os portes, nós vamos ter algum tipo de problema, sim, mas a gente precisa enfrentar a realidade. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se nós tivermos desde a sua criação 24 meses para que ela aprenda a conhecer tanto o setor público, privado, como as estratificações de portes empresariais, isso vai ser importante. Eu me preocupo muito com toda a cadeia de valor, porque o SEBRAE anuncia os números dizendo que 85%, 90% da mão de obra do Brasil, que tem renda, ela é gerada pelas pequenas e médias empresas, de todos os setores, não só o nosso. Então, essas pequenas e médias empresas é que vão consumir os produtos das grandes empresas. O nosso ministro, Paulo Guedes, diz que o empresário brasileiro tem uma bola de ferro chamada tributos numa das pernas, outra legislação trabalhista, e nós não podemos deixar que uma terceira bola de ferro seja criada com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela não traz ainda, até este momento na lei, como serão as sanções em relação às pequenas, médias e grandes empresas. Uma grande empresa varejista já deve estar com este problema bastante avançado, mas os pequenos varejos que formam a grande mão de obra e que tem a lista de clientes, como é que isso vai ser visto? Aquela pequena pizzaria que todos telefonamos às vezes, um sushi, algo assim, pequenos restaurantes que formam a grande massa, onde tem motoboys, toda uma estrutura envolvida, que todos eles têm um aparelho celular e isso gera, então, os milhares de clientes que vão consumir das grandes empresas. Como será isso? Isso ficou para ser feito depois, isso nos preocupa. Quando se criou a possibilidade de terceirizar o encarregado de dados, isso facilitou. A pequena e média empresa, além de ter um contador terceirizado, vai ter isso também terceirizado, que é mais um custo, que será ou não a bola de ferro. Então, a nossa grande preocupação é justamente com a cadeia toda econômica do Brasil, não pensando apenas no nosso setor, porque ainda as pequenas empresas do nosso setor, que temos desde as gigantes, as grandes, as médias, elas vão ter mais facilidade por serem empresas de tecnologia, e uma empresa pequena, nem que o próprio dono da empresa, daqui a pouco ele vai fazer este papel. Mas o resto todo do setor, como isso vai ficar? Então, temos ainda alguns gaps na própria lei que está se deixando para depois e que está se deixando que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados venha a ser esta entidade que vai regular isso tudo. Mas se a gente não enxergar de uma forma holística toda a economia, eu tenho receio que a nossa frágil economia, que ainda não resolveu problemas graves, importantes, como foi debatido durante este nosso painel, ela já comece a multar, inviabilizar alguns negócios pequenos, que nós só vamos perceber depois, quando nós não tivermos massa e mão de obra para contratar. A gente, só para uma ressalva, a gente tentou trazer alguém do governo que pudesse falar sobre como que vai funcionar essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas, obviamente, ainda está muito cru, muito imaturo e não foi possível. Sérgio, qual que é a tua leitura sobre o ambiente que a gente criou, o ambiente normativo para a proteção de dados e o que isso gera de carga e de benefícios para o setor?
Obrigado pela pergunta. Eu queria, na saída aqui, já me colocar muito lisonjeado por ter sido colocado no par da Contic. Eu acho que, na verdade, merece aqui, da nossa parte, festejar o fato de que agora o setor tem uma confederação sindical. Isso é muito importante. Faltava esse elo de representatividade para o setor. E acho que tudo que o Edgar comentou, eu assino embaixo. Tenho uma série de preocupações. Mas eu queria começar dizendo o seguinte: não é raro, aliás, é raro a gente ver do empresariado um aspecto de festejar o surgimento de uma lei. Isso, assim, na minha vida de executivo, eu acho que é a primeira vez que eu vejo. Por que isso, de fato, aconteceu? Porque a matéria de proteção de dados pessoais, ela começou a ganhar corpo no mundo, isso não é uma coisa interna nossa, tá? E quando a gente avaliava o cenário normativo brasileiro sem a lei de proteção de dados pessoais, ele era tão diverso e tão caótico na medida em que a gente tem várias competências concorrentes entre entes federados, órgãos de governo, etc. e tal, que seria um grau de insegurança jurídica inaceitável não ter algo que concentrasse tudo isso. Então, o mote e o benefício do surgimento da lei é você dar uma certa harmonia debaixo de uma lei, e daí vem a importância da própria autoridade nacional, como sendo o que a gente chama o locus para fazer a interpretação de primeira ratio. É essa autoridade que tem que começar a se debruçar sobre a lei e dizer: olha, essa lei nesse ponto significa mais ou menos o seguinte. Mais ou menos não, significa o seguinte, tá certo? Para que todos os agentes econômicos olhem para isso e digam: ok, vou caminhar nessa direção, seja norte, seja sul, não importa. Então, isso é uma fenomenologia um pouco nova para nós. Tá? E é por isso que, pelo menos da minha experiência, durante o processo de tramitação, isso foi se amadurecendo e o empresariado, de fato, apoiou e festejou. A segunda questão positiva é que uma tese que, inclusive, a gente desenvolveu há 2 anos atrás, foi aceita. E isso é uma tese de técnica legislativa nova. Você, quando faz uma lei ligada à tecnologia, se a lei for muito detalhada e muito específica, ela envelhece muito rápido. Porque o que é dito hoje, daqui a 2, 3 anos, já não se aplica mais. Então, você tem uma lei que tenha princípios, ela é uma lei que tem uma perspectiva de sobrevida maior. E essa lei acertou nesse aspecto. Porque a partir do momento que a gente evolui, a interpretação pode mudar. Muito bem. Quais são os grandes desafios? A gente tem um desafio imediato, que é a estrutura possível para a autoridade não é a estrutura ideal, certo? Da medida provisória. A estrutura ideal é aquela que é aceitável no âmbito internacional. E ela passa por 4 características: independência decisória, sustentabilidade financeira, poder normativo e ser dotada de um corpo técnico eclético, especializado e eclético. Por quê? Pela primeira vez, nós vamos ver, num órgão desse tipo, o contraponto entre direitos e garantias fundamentais, que está no pináculo da Constituição brasileira, com tecnologia que muda o tempo todo. Então, acompanhar essa dinâmica com a garantia dos direitos que afetam a todos nós que estamos aqui hoje nesse auditório, não é uma tarefa simples. A autoridade que está sendo aprovada, que oxalá seja aprovada quando a medida provisória for votada, e pelo que eu recebi aqui de informação ficou para terça-feira, ela não está nesse patamar. Então, isso é uma preocupação. A gente esperava um modelo que, no direito brasileiro, seria o modelo de uma agência regulatória. Era isso que se esperava. Não será. Não tem problema, a gente pode fazer um processo evolutivo, mas aqui a gente tem, na largada, um grave desafio de equipar essa autoridade com o pessoal que tenha condição
esteja preparado para o tipo de desafio. O conselho pode ser um bom elo de apoio, esse conselho que vai ser constituído. Ele pode ajudar bastante nessa dinâmica. Um segundo desafio que eu já colocaria é o seguinte: a lei é muito abrangente, mas você não tem uma régua que possa comportar todos os tipos de empresa, todos os portes de empresa. É evidente que um relatório de incidentes, tá certo, que tem o vazamento de milhares de contas e dados pessoais por aí, merece um tratamento que é diferente o que se aplica, por exemplo, talvez numa pizzaria delivery, que tem dados pessoais, pasme-se ou não, e que tem, sei lá, 100 ou 200 clientes. E impor o mesmo tipo de ônus regulatório para empresas tão diferentes não é razoável. E isso é papel da própria autoridade. Ela que vai ter que modular os efeitos da lei e adequar esses efeitos para que não haja um impacto muito grande diante das pequenas e médias empresas. Ainda ontem, um dos nossos associados estava comentando que há cotações iniciais de procedimentos de criação de governanças e conformidade que estão variando entre R$200 mil a cifras acima de R$1 milhão. É evidente que tem diferenças. É evidente também que toda vez que você tem um processo de conformidade entrando no setor econômico, isso aconteceu, por exemplo, com Sarbanes-Oxley alguns anos atrás. As empresas têm que se acostumar. Mas eu acredito, eu sou otimista. Eu acho que o mercado é criativo. Vão começar a surgir ofertas que sejam adequadas aos diversos tamanhos das empresas e que vão mitigar os riscos, porque não tem risco inexistente, vão poder mitigar os riscos em função da própria qualidade da empresa, do porte da empresa, do setor em que ela atua, de quão intensiva ela é em dados, e a gente vai num crescente de amadurecimento. Eu acho que temos que ser otimistas. E, por outro lado, isso também cria um mercado. Mercado de especialistas, mercado consultor, e isso também dinamiza a economia. O fato é o seguinte: o Brasil não pode ficar parado. Se ficar parado, a gente vai, de fato, marchar para trás. Então, hoje, nós estamos diante de uma grande oportunidade de alavancar, dinamizar a nossa economia, para transformar naquilo que ela, de fato, precisa ser: uma economia intensiva em dados, uma economia digital. Eu quero arriscar que no ano que vem, no Painel Telebrasil de 2020, certamente esse vai ser um dos temas dominantes. Aí a gente já vai ter um pouco mais de clareza sobre como que a coisa está montada. Eu agradeço vocês, queria convidar o presidente do Cinti Telebrasil, Eduardo Levi, para vir ao palco e fazer esse encerramento. Por gentileza, Levi. Peço uma salva de palmas para ele. Veja o microfone aqui, né? Muito rápido. Muito obrigado a todos, particularmente os que estão aqui, mas eu queria falar dos dias e talvez desses 12 meses de trabalho. Nós fizemos esse ano, na edição 63, o maior painel de todos, o maior em inscrições totais e o maior do setor público, e também o maior em número de painéis. Espero que tenha sido o melhor em conteúdo para os senhores, na visão dos nossos 1.000 inscritos e na nossa audiência no Facebook ao vivo. Gostaria de agradecer nossos parceiros, nossos palestrantes, não só os daqui, mas de todos os dias e das nossas sessões temáticas, a equipe de Telebrasil, que começou a trabalhar em maio do ano passado para colocar esse evento de pé, mas principalmente aqui aqueles que compareceram para ouvir, discutir, debater e se aprofundar nas principais questões do nosso setor. Nos aguardem que em maio de 2020 nós estaremos de volta. Muito obrigado. É isso, gente. Muito obrigado e até o ano que vem.